Olá, nobres e queridos amigos. Vamos com um dos temas dos mais importantes, que é relacionado a direitos dos pacientes em casos de erro médico e como a justiça pode atuar nestas situações. Vamos lá com a breve apresentação. E aqui está aqui nosso slide. Se você não me conhece, segue meu Instagram, @luisfernandope, e também nosso WhatsApp oficial, que está aqui na descrição para você entrar em contato conosco. Vamos lá? Então, aqui, entenda sobre seus direitos. Bora passar para o próximo. É o seguinte: há uma questão que nos últimos anos o número de processos judiciais contra profissionais da saúde, instituições, tem aumentado muito, mas claramente devido às insatisfações com os erros e as falhas nos serviços assim prestados. Então, sobre esta questão, eu coloquei no slide, né, esse aumento frequente estatisticamente por conta das redes sociais também, isso pode também ocasionar, pode ser por contas psicológicas, por conta que realmente houve um erro médico. Então, há situações que deve ser analisada cada caso concreto para que possa, inclusive, trazer aquele direito em favor daquele paciente, tá? Essa seria a primeira colocação. E, na sequência, nós temos que observar que existem três modalidades principais de danos que possam ser caracterizados. Essas modalidades aqui está na tela, os tipos de danos envolvidos à questão de erro médico. Nós temos três aqui principais, pelo menos o dano moral, dano material e dano estético. O dano moral seria um sofrimento emocional e psicológico. O dano material é o prejuízo financeiro. E o dano estético, aquelas alterações físicas permanentes. E essas alterações, às vezes, não têm mais volta. Há situações em que há retorno e há situações que não há um retorno. Em consequência, nós temos outro ponto interessante, que seria a questão do dano moral, né? O dano moral aqui nós temos um sentimento emocional ou psicológico e pode ser reconhecido em situações de humilhação, dor, estresse, angústia, sofrimento, tudo aquilo ocasionado pelo erro médico, pelo erro de um hospital, pelo erro de um profissional da saúde. Aqui nós temos também que deixar claro que existe também um erro de profissional da saúde, um dentista arrancar um dente errado, uma situação muito específica que ocasionasse também um abalo emocional, tá? Então aqui nós temos uma definição que o dano moral seria o sofrimento emocional psicológico devido à humilhação, dor ou abalo psicológico causado do que pelo erro médico, tá? A origem seria o erro médico, tá? Então vamos lá. No slide 5, aqui nós 5 slides ainda tem a questão do dano material, que ele envolve prejuízos financeiros. E que prejuízos financeiros são esses, né? São despesas médicas e também decorrência, até, por exemplo, uma pessoa que está internada e ficou internada em estado grave por diversos dias, e aí e não só essa questão do gasto de despesas médicas, como também medicamentos e tudo mais, mas também existe uma perda da capacidade laboral. A pessoa ficou sem trabalhar por 1 ano, 2 anos, 3 anos, decorrência desse erro médico, tá? É importante comprovar todos os custos para eventuais disputas judiciais. A depender de fato da situação, é possível observar que numa ação judicial deverá comprovar os danos materiais para que o juiz dê favorável. Outro ponto em questão seria o que? O próximo, o dano estético. Os danos estéticos, eles dizem respeito às alterações permanentes na aparência, como cicatrizes e deformidades. É bom deixar claro que não se pode observar que o erro médico ele vai ser decorrente somente por ter uma cicatriz, porque às vezes foi necessário fazer uma cicatriz decorrente da cirurgia. Não existe cirurgia sem uma cicatriz. O problema é a deformidade. Vão ocasionar, no caso especial, situações em que as mulheres
tiveram os seus seios mutilados por um cirurgião plástico. Já teve casos isso passando na televisão. Então nós temos um exemplo claro e típico de dano moral, né? E dano estético também, né? E aí isso inclui, pode eh, colocarmos, né, de fato, são três situações numa só. O dano material, você gastou dinheiro com a cirurgia, o dano moral, o abalo psicológico e o dano estético seriam alterações físicas permanentes para o resto da vida que afetem a aparência. Quando o dano estético não for permanente, eu acho interessante deixar claro, em decorrência dessa cirurgia mal sucedida que ocasionou uma deformidade, quando o erro não é permanente e quando dá a possibilidade de conserto, de organização dessa parte física, né? Reparação, de fato, desculpa. Havendo essa reparação, logicamente, nós temos um ponto em questão, né? Qual seria? Que o médico, o profissional ou o hospital poderá arcar com o prejuízo, ou seja, vai ter que trazer um valor em si daquele dano ocorrido. E aí, a partir deste dano é que de fato ocorrerá também a reparação do dano estético de não permanente, né, temporário, que se havendo uma correção e tudo mais, e em seguida isso vai ser convertido em danos materiais, tá certo? Bom, vamos lá. Nós temos aqui mais um slide. Nós estamos colocar aqui um aspecto importantíssimo, né? Para ter sucesso numa ação judicial, é preciso demonstrar o quê? A relação entre o erro e o dano ocorrido e a culpa profissional. Seria um nexo de causalidade, a relação entre o erro e o dano, tá? A culpa profissional, como por exemplo imprudência, negligência, imperícia, também é um aspecto jurídico relevante, tá? E aí nós temos por fim a extensão do dano sofrível pela vítima, tá? Qual seria a extensão desse dano? Qual foi o resultado final? O resultado ele gerou um impacto, até escrevi no slide aqui, né? Um impacto financeiro, um impacto emocional, um impacto físico. Qual desses impactos ocasionaram essa relação de dano, né? Então existe de fato, resumidamente, o nexo causal, o fato e o que ocorreu, né, entre o erro e o dano, a imprudência, imperícia e negligência, no caso de culpa, né, a questão subjetiva, e a questão da extensão do dano, impacto físico, emocional ou mesmo financeiro, conforme já mencionado nos slides anteriores, tá? Vamos lá, mais um slide. O que nós vamos falar a respeito aqui? Casos recorrentes. Quais são os casos muito comuns? Erros cirúrgicos, falhas de diagnósticos e também negligência hospitalar, né? Isso seriam os casos que ocasionam as lesões, diagnósticos incorretos e a negligência no atendimento hospitalar, tá? Por aqui, como vamos falar aqui, nós atuamos também, de fato, a importância de um advogado especializado, porque ele vai dar um suporte jurídico, vai auxiliá-lo a reunir as provas, a representar a vítima no processo, e existem, de fato, situações em que há um acordo extrajudicial que possa ocasionar efeitos positivos ou mesmo uma ação judicial. Então, acho importante não somente na questão da orientação necessária relacionada à prova, nós temos um ponto interessante. Na questão, primeira coisa que você deve fazer antes de procurar um profissional, um advogado que atue nesta área, né? A primeira coisa que você deve fazer é pegar prontuários, solicitar prontuários por escrito, tirar fotos dos medicamentos que você tomou, ter todas as provas ao seu favor, documentalmente. Sem provas documental, você não vai ganhar ação de jeito algum. Se conseguir, tiver condições, você faça também um laudo particular. Procure um profissional da saúde que elabore um laudo que faça a interpretação daquele prontuário, né? E feita essa interpretação, vai verificar se existiu ou não o erro médico, tá certo? Bom, e aqui a conclusão que se faz é que se a vítima se foi vítima de atendimento inadequado, logicamente você deve buscar uma reparação e a justiça
oferece os mecanismos eficazes para garantir que seus direitos sejam de fato respeitados, tá? Então, resumidamente, as provas serão sempre materiais. Você precisará de documentos, elementos que sejam favoráveis a você. A questão do erro, da questão do erro médico, obviamente, deverá ser devidamente caracterizado para ingressar com a ação. E a questão da indenização, do valor da indenização, eu acho que não coloquei aqui no nosso slide, mas é bom para fins de conversa. O valor da indenização vai de acordo com o caso ocorrido, né? As situações em que a indenização é variável conforme a justiça tem alcançado. Se ocorrer um dano, por exemplo, no caso efeito morte, decorrência do erro médico, a indenização será maior e aí será os familiares que poderão ingressar com a ação. Se for uma reparação, por exemplo, parcial, ou seja, mínima, a indenização deverá ser baixa. O dano é conforme a extensão, né? O pagamento do dano material, moral, estético, serão conforme a extensão daquele dano, tá? É bom esclarecer, porque muitas pessoas ficam questionando na internet porque que um caso, o valor da indenização é de um jeito, outro de outro, tá? Há também a questão do erro médico. Não é bom salientar que existe a possibilidade do pagamento de pensão alimentícia, né, da pensão até ou uma pensão vitalícia, né, a depender da situação. Essa pensão quando a pessoa ficar paraplégico, por exemplo, né, ou ficar incapacitado permanentemente, tá? Bom, é isso. Eu encerro este vídeo. Tá? Agradecendo você que nos assistiu. Se possível, dá o seu joinha, o seu like, curta, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com o pessoal. Se gostou mesmo da nossa formatação aqui, da nossa formatação, faça seu comentário aqui, tá bom? Forte abraço, vejo vocês nos próximos vídeos.